Olá, boa noite para todo mundo que está me acompanhando. Vamos falar um pouquinho sobre montagem. Vamos começar com a palestra como montagem cinematográfica pode melhorar o seu vídeo publicitário. Como técnicas utilizadas no cinema podem ser aplicadas no vídeo das empresas que você atende ou da empresa que você trabalha. Um breve resumo sobre mim. Eu sou o chato dos filmes, desde pequeno gosto do cinema. Sempre fui apaixonado por ficar vendo extra de filme, entrevista com o diretor, filme comentado. Comecei a atuar na área em 2014, com vídeo em específico, já trabalhava com fotografia, já fazia casamento, formatura. Em 2014 eu migrei para o vídeo, que é onde eu trabalho até hoje. Em 2015, comecei a fazer parte do site Mapingua Nerd. Quem é daqui da região norte conhece, um dos maiores blogs de conteúdo geek da região. Dentre os vários conteúdos que eu fazia, vídeo também era um deles. Em 2018, integrei a equipe da Tempera Filmes, né, como editor. Tive a oportunidade de fazer muitos trabalhos importantes aí nesse período onde eu fiz parte da Tempera. E agora, em 2020, fui convidado pelo Grupo Bemol para integrar o time da Bemol Digital como videomaker. Então, todo o conteúdo em vídeo que tá vindo da Bemol Digital passa pela minha mão. Nem todo isso eu produzo, mas mesmo que eu terceirize o serviço para um freelancer ou produtora, ele acaba passando pelo meu crivo. Algumas das marcas daqui da região que eu já atendi, então já fiz VT, já montei desde VT de drogaria até documentário de proteção a mamíferos aquáticos. Então, essa profissão de editor te permite trabalhar com muito material diferente. Então, tu tem que ser uma pessoa bem versátil para atuar nessa área. Mas vamos para o assunto da palestra em si. Falar um pouquinho da história da edição. Quando eu falo edição, aqui eu estou falando da montagem. O processo de edição é um processo que é muito extenso, que vai desde o logger, que é o cara que tira o cartão da câmera e descarrega as imagens na ilha de edição, até o último processo, que é o colorista, o responsável por fazer a correção de cores da cena. Então, quando eu estiver falando de edição aqui, eu estou falando desse processo específico, que é a montagem. Ali na virada do século XIX para o século XX, quando surge o cinema, havia um certo problema, porque os vanguardistas, né, o Thomas Edison e os irmãos Lumière, tinham uma visão um tanto quanto pessimista do futuro do cinema, porque o que eles filmavam era tudo muito documental. Então, eram pessoas passeando na praça, um trem chegando na estação, e aí eles tinham essa perspectiva de que, poxa, por que as pessoas vão pagar um ticket para uma parada que elas podem ver ao vivo, né? Por que elas vão pagar um ticket para uma sala, para uma projeção que tem uma resolução horrível, nem se falava em resolução na época, claro, por uma coisa que ela pode ver na vida real. Então, esse senhor, chamado Edwin Porter, mudou isso quando ele parou para pensar que se ele pegasse 3 trechos de filmes diferentes e botasse em sequência, ele conseguiria construir uma narrativa a partir de então. E, então, em 1903, ele dirige esse filme que está aí na figura à esquerda, que chama o Roubo ao Trem. Um filme de 12 minutos, você pode encontrar no YouTube, que é o primeiro filme onde você tem uma narrativa contada a partir de cortes. Então, você tem cenas filmadas de ângulos diferentes, tomadas diferentes, que se uniram e contaram uma história. Então, é um filme, ele deixou de ter aquele aspecto um tanto quanto jornalístico, né, um tanto quanto documental. Até então, a partir do Porter, os filmes tinham muito essa pegada teatral, né, para tentar esconder os cortes, para que os cortes fossem mais fluidos, né, com o passar do filme, até que vem a montagem soviética, ali na Revolução. Não vou falar de política, gente, mas a contribuição dos teóricos de cinema do Partido Comunista durante a União Soviética são estudados até hoje em qualquer escola de cinema. Se você vai estudar edição, você passa por esses 3 nomes, né, do Pudovik, do Eisenstein e do Kuleshov. Pelo tempo, eu não vou conseguir falar dos 3, mas vamos falar do Kuleshov, que ele era o professor da Escola de Cinema de Moscou e foi professor do Pudovik e do Eisenstein. E ele criou o que a gente conhece hoje como efeito Kuleshov. O que ele estava estudando? Nos estudos dele, ele determinou, né, ele descobriu que a partir de uma certa sequência de imagem, você consegue despertar no seu público, no seu espectador,
um determinado sentimento. Então, se você procurar efeito Kuleshov no YouTube, você vai achar o vídeo que essa imagem está traduzindo aqui, que era basicamente, você tinha um homem, um prato de sopa e o homem. Depois o homem, uma criança no caixão e o homem. Depois o homem, uma mulher deitada e o homem. Quando você olha isoladamente a primeira sequência de imagem, você infere que o homem está com fome. Quando você olha para a segunda imagem, você infere que o homem está de luto. Tem uma pessoa ali no caixão. E quando você olha isoladamente a terceira sequência de imagem, você infere que o homem está com um sentimento de desejo, de atração pela mulher que tá ali. Então, Kuleshov determinou que, a partir da sequência de imagens, né, pode reparar que a expressão do homem não muda, é a mesma em todas as imagens, apenas fazendo alterações na justa posição de imagens, você consegue passar um sentimento para o espectador, para quem está assistindo o seu filme. E uma aplicação desse efeito, por exemplo, é um material aqui que eu editei para uma rede de atacados aqui da cidade, onde eu simplesmente peguei 3 cenas, né, de exemplo. Isso é um recorte do VT, não é um VT completo. Aqui na primeira, nós temos um plano aberto, mostrando o ambiente. Depois a gente pula para um close de um produto. E no final a gente tem um plano fechado de uma família feliz, alegre. Aqui nós temos a criança folheando um caderno e sorrindo. Então, a partir dessas 3 sequências de imagem, né, a gente ambienta o espectador onde ele está, onde você quer que ele esteja, né, dentro da loja. Você mostra o produto que você está querendo vender lá. No caso, essa loja queria mostrar variedade de produtos de material escolar, porque era uma campanha de volta às aulas. E no final, você transmite o sentimento que você quer que o espectador tenha, que o cliente que vai até aquela loja está satisfeito com o produto que ele está comprando. Pura e simples aplicação do efeito Kuleshov, né? A partir de uma justa posição de imagens, né, uma sequência, você consegue passar um sentimento de felicidade, de contentamento. Seguindo aqui, alguns tipos de corte. No cinema, existem vários tipos de corte, então eu resolvi pegar 3 em específico. Na verdade, são 4, mas em suma são 3, que você pode aplicar nos seus materiais e que podem dar um aspecto, irão dar um aspecto bem interessante. O primeiro, que são esses 2, que é o J-Cut e o L-Cut. Eu vou mudar aqui a tela para o meu Premiere. Deixa eu só... Como faz? Janela aplicativo. Vamos ver se foi... Acho que vocês estão vendo a minha tela, né? Aqui nós temos o exemplo do J-Cut e do L-Cut. Acho que vocês não estão vendo. Deixa eu só... Rapidamente... Opa, sim, vocês estão vendo. Aqui os 2 exemplos do J-Cut e o L-Cut. Por que é J e L? Porque a timeline ela faz esse desenho, né? Se você reparar aqui, ela está fazendo meio que um J aqui na timeline, entre a trilha de imagem e a trilha de áudio, e aqui ela faz um L. Por que acontece nessa cena? Você tem o som do metrô entrando na cena anterior. Vou colocar de novo para vocês ouvirem. E no L-Cut é a mesma coisa, só que ao contrário. J-Cut is but flipped. So my audio right now will take us into the next shot. So the L-Cut... O que aconteceu? Nesse segundo caso, o áudio da primeira cena acabou invadindo a cena seguinte. Isso é muito utilizado, o corte J é muito utilizado em documentários, por exemplo, onde você quer criar uma expectativa do que vai ser mostrado depois, então você começa mostrando o som de uma cachoeira com a sua queda d'água, uma geleira caindo, e aí depois você corta para a cena. E o L-Cut é muito usado em diálogos, por exemplo. Se você quer... Você tem 2 personagens, por exemplo, o personagem A e o personagem B. E o personagem A fala para o personagem B alguma coisa muito impactante, você tem que mostrar a reação do personagem B. Mas, ao mesmo tempo, você quer continuar mostrando a fala do personagem A. Então, você mantém o áudio do personagem A, mas já corta para o personagem B. Num material publicitário, por exemplo, você pode usar isso para dar ênfase em alguma cena, em algum produto, por exemplo, que você quer mostrar. Se você está falando um ET de empreendimento, por exemplo, e tem um apresentador, você pode usar esse corte para manter o áudio do apresentador e cortar ele no meio da fala, a imagem dele, e começar a mostrar
espaço de empreendimento, seja área de lazer, espaço comum, para que você tenha um tempo maior de tela do produto que o teu cliente quer vender, porque, querendo ou não, no mercado publicitário, você trabalha com 15, 30 ou 60 segundos, né, se for um material que vai para a TV. Se for um material de internet, o tempo é meio que irrelevante. Mas voltemos para a apresentação. Depois do J-Cut e L-Cut tem um Jump Cut, que o Jump Cut é um corte que foi criado para o cinema, mas que foi muito, como eu posso dizer, ele foi muito difundido pela internet, porque vloggers, youtubers usam esse tipo de corte direto, que é basicamente você cortar do plano A ainda para o plano A. Então, é um corte da cena para ela mesma, né? Vamos mostrar isso aqui na timeline, para que vocês vejam na prática como funciona isso. Aqui nós temos a fala do meu amigo Glauber. O objetivo... Vocês observam que ele sai da mesma cena, dessa cena 6049 para a mesma 6049. Qualidade da bemol. O objetivo... Para eu tentar esconder esse corte, para que ele não fique tão seco, tão visível, a cena seguinte, se vocês observarem aqui nos controles de efeitos, eu dei uma pequena escala, enquanto aqui ele está na escala nativa, que é 100. Na segunda cena, ele está em 127. Então, eu dei uma escala, então eu meio que faço uma brincadeira, entre aspas, de sair de um plano fechado para um close. Assim, quem estiver assistindo tem a percepção de que é um take diferente, né? Houve um movimento de câmera, quando, na verdade, só foi uma brincadeira de edição. Então, se você estiver fazendo seu material, um jump cut, sempre tente mexer na escala ou na posição do objeto que está sendo filmado para você conseguir, entre aspas, esconder este corte. Outro corte que é bastante interessante... Então, estamos voltando para a apresentação. É o Match Cut. Como vocês podem ver aqui, é um exemplo de uma série que eu gosto muito, que é o Dark. Eles utilizam muito isso na série. Fazer o Match Cut nada mais é do que você posicionar um objeto na tela e no corte seguinte entrar um outro objeto, mas que ele fique na mesma posição desse objeto da primeira cena. Então, em Dark, eles fazem isso muito com os rostos dos personagens. Você começa na primeira cena, você tem o rosto do personagem sendo mostrado, e aí você tem um corte para o rosto desse mesmo personagem anos depois, e ele está na mesma posição, então dá um efeito muito interessante. Eu usei isso num material que eu fiz para um espetáculo, para o teaser de um espetáculo chamado Arte da Guerra, que a gente fez ano passado. E nesse teaser a gente tem algumas musicistas tocando. Cadê? Aqui, nesse trecho específico, se vocês repararem, vai parecer que as musicistas continuam no mesmo lugar, mas o fundo delas o plano de fundo vai alterar. Então, o segredo desse corte foi basicamente mexer na posição dessa segunda cena. Eu vou diminuir um pouquinho a opacidade aqui para que vocês tenham a ideia. E colocar a cena seguinte na mesma posição, né, da cena anterior, para a gente ter esse aspecto. Então, voltando aqui para o 100%. De novo. Além da posição, eu usei o movimento aqui da Helena, né, que está aqui do lado esquerdo, que ela dá uma arcada de cima para baixo, e esse movimento foi a minha deixa para fazer o corte. E esse, se vocês repararem aqui embaixo na trilha de áudio, há um pequeno pico, que é a batida da música, e nesse momento eu faço corte. Então, usar o Match Cut com
dependendo, é claro que o Match Cut, para funcionar, ele tem que ser pensado junto com o diretor. Então, na hora de filmar, isso tem que estar planejado para que quando você faça na edição, funcione. E chegando agora ao final da nossa apresentação, algumas dicas. Eu selecionei algumas dicas, mas a gente já está com um pouco menos de 10 minutos para acabar a apresentação. Então, usem dicas que são muito válidas para montadores. Usem a batida da música para fazer os cortes. Tentem sincar. Geralmente, quando você tem uma música com uma batida bem marcada, usem essa batida para sincar os cortes. Trabalhem o fast e o slow das cenas de vocês para ganhar 1 frame ou 2 frames, porque, como eu falei anteriormente, os materiais que vão para a TV têm geralmente 15, 30 ou 60 segundos, então cada frame é importante para que o material caiba dentro da duração correta. Tentem assistir bastante filmes. Tem um documentário chamado The Cutting Edge, que conta a história da montagem. Então, consumam conteúdo relacionado à edição cinematográfica, porque isso te dá bastante background para quando você for fazer a sua montagem, você tenha bastante referência e possa aplicar isso no seu material. Então, eu assisto bastante filme e sempre que eu posso, eu tento trazer essas referências para dentro dos meus materiais. As minhas redes sociais são essas. O meu usuário é Beto Carvalho, sem os Ais, tanto no Twitter quanto no Instagram, no Facebook. Fiquem à vontade para me perguntarem, para mandarem sugestões ou quiserem comentar mais sobre esse assunto. Isso aqui foi um apanhado bem rápido de todo o conteúdo de edição. Tem muita coisa para se estudar, muito tipo de corte, tem muito da história da montagem. E é isso. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Um abraço e tchau, tchau.